Olá, começa agora o Correspondente Local. As notícias da vida acadêmica e da cidade você confere aqui. Eu sou Veridiane Parisi e os destaques desta edição são: Ginásios de Ponta Grossa precisam de melhorias na estrutura. Ministro Ricardo Salles avalia a alteração da área do Parque Nacional dos Campos Gerais. No último dia 23, o Supremo Tribunal Federal votou a criminalização da homofobia. Seis ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor da criminalização da homofobia. O STF já tem a maioria, mas a votação será retomada no início de junho. A criminalização da homofobia voltou a ser pauta no Supremo Tribunal Federal. O Supremo discute as regras temporárias para punir agressores do público LGBT. As ações movidas pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Intersexos e o Partido Popular Socialista em 2012 e 2013 pedem que a criminalização da homofobia seja enquadrada no mesmo crime que proíbe o preconceito contra raça, cor, etnia, religião e precedência social. Para a advogada do Grupo Renascer, é preciso criar políticas públicas exclusivas que protejam essa população. A decisão deles, a princípio, foi que ficasse penalizada como racismo para que não ficasse impune até que se venha a julgamento da pauta e finalize. Mas não é o esperado. O esperado é que tenha um artigo específico que criminalize a homofobia e que não compare ao crime de racismo. Segundo o Grupo Gay da Bahia, única instituição que levanta estatísticas sobre os crimes dessa população, o Brasil é o país que mais mata gays, lésbicas e travestis no mundo, uma morte a cada 23 horas. De janeiro a maio, já foram mortos, segundo o GGB, 141 LGBTs, sendo 126 por homicídio e 15 suicídio. A insegurança é parte da rotina de quem é LGBT. A estudante afirma que é preciso ocupar lugares e ser visto na sociedade. É insegura. A partir do momento que a gente se assume para a família, eles pensam assim, como vai ser as pessoas vão trabalhar com o meu filho, com os meus netos na rua. Então, para que também seja uma segurança para nossa família, não só para nós, mas para que eles saibam que a gente tem essa força e uma segurança a mais. O Brasil não será o primeiro a criminalizar a LGBTfobia. Países como Argentina, Canadá, Chile, Espanha, França, Finlândia, Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, Honduras, Peru, Uruguai, El Salvador, Croácia, Dinamarca, Mônaco, Reino Unido, Portugal, Sérvia, Suíça, Nova Zelândia, Grécia, Timor-Leste, Bélgica, entre outros, já possuem leis específicas contra os crimes de ódio. Falta de manutenção nos ginásios de esporte de Ponta Grossa prejudica a prática esportiva. Com bancos quebrados, vestiários mal cuidados, goteiras e infiltração na quadra, esta é a estrutura dos ginásios da cidade. No dia 28 de abril, o ginásio Oscar Pereira teve problemas estruturais durante um jogo do Pio Futsal. Por causa de uma forte chuva, o jogo teve atraso de 25 minutos. Foram identificadas pelo menos 10 goteiras. E durante o jogo foram usados jornais para tentar secar a quadra. Após este acontecimento, o ginásio Oscar Pereira ficou fechado para reformas. Algumas goteiras foram cobertas, mas sem eficiência. Durante os Jogos Estudantis Municipais, partidas foram canceladas também por conta da chuva que inviabilizou o ginásio. Você não vê reformas, melhorias, sempre você vê algo paliativo, assim, um tapa-buraco quando aparece algum problema, como aconteceu agora 2 semanas atrás, que aqui não tinha condição de jogo. Então, enquanto os ginásios de Ponta Grossa não forem usados para a população e não para fins específicos, vou dar um exemplo, é um absurdo o Borel não está tendo basquete, porque a Liga Desportiva de Ponta Grossa não deixa. Aquilo é público, se é ela que administra, mas é do povo. Aqui também. Então, enquanto não pensar no povo, a gente vai sempre correr atrás dos prejuízos. A última grande reforma no ginásio Oscar Pereira foi feita em 2014.
O valor da obra foi de R$ 465 mil e foi feita a reforma dos banheiros, da fiação elétrica, do teto e de outras condições estruturais. Essa situação não acontece somente no ginásio Oscar Pereira. No ginásio Borel do Vernet e no Zucão a situação se repete. Nesses locais, a quadra com infiltrações e os vestiários em péssima condição são comuns. A quadra do Zucão é boa, mas só que quando chove, alaga aquilo dali. Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, uma licitação para a reforma do ginásio Borel do Vernet já está feita e as manutenções acontecerão em breve. O ginásio Oscar Pereira também tem reformas programadas. E no mês de maio, cientistas da UFPR e da UEPG vão a bares da cidade apresentar pesquisas que estão desenvolvendo. Em um ano que a ciência sofre muitos ataques, Ponta Grossa recebeu pela primeira vez o Pint of Science, um evento de democratização da ciência que reúne cientistas em um bar para conversar em forma de palestra sobre ciência com o público. Este evento aconteceu simultaneamente em 25 países e no Brasil 85 cidades receberam as palestras. Em Ponta Grossa, o Pint of Science durou 3 dias e ocorreu em 2 bares ao mesmo tempo. Também contou com 15 cientistas reconhecidos internacionalmente, totalizando 14 pesquisas. O evento tem por objetivo apresentar para as pessoas as pesquisas que ocorrem dentro das universidades. O Pint of Science foi realizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O cheerleading cresce em Ponta Grossa. Só em 2019 foram 5 times que se formaram. Entenda sobre o esporte na reportagem de Letícia Gomes. Estantes, saltos, acrobacias e dança. Esses são os elementos que compõem o cheerleading. Em Ponta Grossa, o esporte surgiu em 2014, apenas com 3 times universitários. Só nos últimos 2 anos, 9 equipes se formaram, totalizando 18 times na região. O estante é o principal elemento do cheerleading e consiste em erguer uma pessoa, denominada flyer, com movimentos específicos e acrobáticos. Existem 6 níveis de dificuldade que garantem a segurança dos atletas. A sincronia e disciplina fazem do esporte completo, como comenta o fundador do Rebellion All Stars. O cheer é um esporte muito completo, porque ele envolve coreografia, tempo, não é só fazer as coisas, limpeza, consciência corporal, o tempo inteiro das bases, das faz, você conseguir conectar tudo isso com beleza visual, sincronia. O time All-Star é uma modalidade que não possui vínculos com atléticas universitárias. Cheerleading é considerado um dos esportes mais perigosos do mundo, por isso é sempre necessária a presença de spotters. Eles ficam em volta dos estantes para garantir a segurança da flyer. As bases são responsáveis por erguer as flyers que sobem no estante. Um estante pode ter 4, 3, 2 ou até uma base, de acordo com o movimento que será realizado. O back é a pessoa que fica atrás da flyer, auxiliando suas subidas, desmontes, estabilidade e giros. O spotter fica em torno do estante caso a flyer caia, dando segurança e evitando acidentes. O atleta do time The Flames reforça essa importância dos spotters. O cheerleading é um esporte muito perigoso, ele é considerado um dos esportes mais perigosos que existem, então o spotter é muito importante para preservar, principalmente a flyer que fica lá em cima. Geralmente nos domingos, atletas de vários times se reúnem no parque ambiental para aprender e praticar novos movimentos, o chamado Integra. Ponta Grossa já conta com aproximadamente 250 atletas. O time Brasil de cheerleading ficou em 4º lugar no Campeonato Mundial deste ano. O ministro do Meio Ambiente avalia a redução da região do Parque Nacional dos Campos Gerais. No dia 1º de maio, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se reuniu com produtores rurais e políticos da região para rever a demarcação do Parque Nacional dos Campos Gerais. A reunião ocorreu após um pedido oficial da deputada federal Aline Sleutz, do PSL Paraná, para avaliar a possibilidade de cancelar o decreto de criação ou alterar a categoria de parque para monumento natural. O pedido foi feito após reivindicação de mais de 100 famílias que ainda não foram indenizadas pela desapropriação de terras e nem podem produzir no local ou ter acesso à linha de crédito, por ser uma região protegida legalmente. Para o professor do Departamento de Agronomia da UEPG, Carlos Hugo Rocha, a medida mais correta seria pressionar o governo federal para realizar o pagamento das indenizações e não exigir a mudança do parque.
Esse processo de desapropriação ocorreu por incompetência do governo federal. Quando o parque foi criado em 2006, né, existia uma perspectiva, essa perspectiva deixou de ser prioridade nos anos seguintes, à medida que novas ministros, um novo ministério, quando a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, foi criado o parque. Quando a Marina Silva deixou de ser ministra, essa perspectiva ela se perde dentro do Ministério do Meio Ambiente e nós não tivemos nenhuma diretriz efetiva para que isso pudesse ocorrer. Nesses 13 anos de criação do parque, as equipes do Instituto Gico Mendes têm realizado o processo de identificação dos lotes existentes na área, junto com os proprietários, para regularizar a documentação. O professor explica que o Estado possui um fundo específico para realizar o pagamento das indenizações. Existe o fundo do meio ambiente e já existe recurso destinado para a desapropriação. Para desapropriar é um processo longo, chato, demorado, mas que o ICMBio está fazendo. Ele já tem cerca de 85% da área do parque com processo aberto para desapropriação. E já tem alguns que já estão nos finalmente. Quase ou seja, falta pagar. Esse pagamento é uma diretriz política que os governantes podem tratar. E existe recurso para isso no Fundo do Meio Ambiente, basta a vontade política de querer tratar isso da maneira correta. O Parque Nacional dos Campos Gerais foi criado em março de 2006 para preservar os remanescentes de floresta de araucária e as paisagens de campos nativos que ainda restam na região. A dimensão do parque é de 21 mil hectares e ocupa apenas 6,52% do município de Ponta Grossa, 2,9% de Castro e 2,3% de Carambeí. Muitos produtores questionam a existência do parque pelo direito à propriedade rural, sustentado pela Lei 4.504 do Estatuto da Terra. Mas a questão é que o Estado, além de garantir os direitos particulares à propriedade, precisa também garantir os direitos coletivos, como a preservação ambiental das reservas hídricas, além de garantir a biodiversidade. Para o professor e coordenador do Laboratório de Geologia da UEPG, Gilson Burigo Guimarães, além de preservar as paisagens naturais, o parque garante a manutenção saudável de nascentes hídricas que abastecem a cidade. A água que abastece Ponta Grossa vem do Rio Pitangui, do Rio Verde, e as suas nascentes, ou boa parte dos seus principais afluentes, estão dentro do contexto do Parque Nacional. Para o professor de Química do UEPG, Sandro Xavier de Campos, que organiza uma linha de pesquisa sobre a qualidade da água, é importante que a sociedade reivindique a existência do parque para preservar a qualidade do abastecimento de água para a cidade. Espaços como esse são extremamente importantes, manutenção, de cuidado, porque diretamente é um reflexo na qualidade da água. Quando se usa, se coloca e se elimina ou se não se cuida, vamos dizer assim, das nascentes, os espaços agrícolas se aproximam, a população se aproxima, os espaços urbanos, é uma grande tendência, assim como a gente encontra em vários outros espaços, de contaminação por diferentes substâncias, né? Esta edição fica por aqui. Não deixe de apoiar o jornalismo universitário. Se inscreva no nosso canal no YouTube e acompanhe nossas redes sociais.